Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa na mira do trader. Por enquanto, a versão gravada. Em breve, teremos a versão ao vivo, possivelmente a partir do mês de outubro. Dia 25 de nove de 2017. O Na Mira do Trader ele substitui o radar às segundas-feiras. Ele é feito durante o pregão, no meio da tarde, como era tradicional anteriormente. E por enquanto disponibilizaremos aí a versão gravada, e ele é diferente do radar porque ele é um pouquinho mais longo, um programa de aproximadamente meia hora, e ele traz os estudos das bolsas internacionais, ok? Então vamos lá, começando sempre aqui pelo gráfico do Ibovespa na tela. Desde a semana passada a gente vem alertando, eu até fiz alguns títulos ali do programa radar, do cenário, como por exemplo... apertem os cintos e algumas coisas do gênero, justamente por imaginar que o mercado teria no primeiro momento uma briga no topo anterior, na máxima da estrela cadente aqui a 75.330, e o mercado no dia 19, 20, 21 e 22, a briga foi aqui, um dos meus títulos foi Ursos e Touros brigam no topo anterior, e era de se esperar que nas primeiras batidas o mercado resistisse, até que hoje o mercado está com uma queda mais profunda. Alguns fatores externos contribuem, principalmente a queda do minério de ferro, puxando os outros metais consigo, do topo para cá 20%, então teoricamente o minério de ferro entrou num bearish market, aquele mercado vendedor, e hoje uma queda que, além da mínima ser mais baixa que as sessões anteriores, né? Nós tivemos aqui a marcação de uma máxima 76.419 no dia 20, aí a gente percebe que a mínima do dia 21 foi menor, a máxima, né, foi menor. No caso do dia 22, a máxima e a mínima já foi menor. E no caso hoje, pelo menos por enquanto, a máxima mais baixa, daria para traçar até uma LTB imaginária aqui, e a mínima, independente do fechamento, bem mais baixa já, mostrando que os ursos venceram a batalha aqui nessa trincheira de 75.330. Então, hoje, havia muito tempo que a gente não via uma barra dessa magnitude, né? Desse tamanho desde junho, desde esse dia aqui, do dia 20/6, então é algo bem relevante. Dos últimos 3 meses é a barra de queda mais forte que nós já tivemos no Ibovespa. Então isso abre espaço para mais queda. Eu sempre comentei aqui com vocês que, com base nessa formação de topo, né, com redução de volume, que é típica de uma formação de topo, eu acreditava que no mínimo o mercado viria na média de 21, mas eu achava muito provável que ele viesse nessa linha azul aqui, que é a LTB, que guia o mercado desde o fundo, mas que também não descartava um teste de 71.500 pontos. Então eu trabalho com esses 3 cenários, seria alvo 1, alvo 2 e alvo 3 aqui, né? E aí... até 71.505 é só correção, né? Então, seria uma correção normal de preços, ok? Aí vindo aqui para o mini índice, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que eu trabalhei. Na semana passada eu estava líquido, daí eu comecei a vender a 76.800, depois vendi mais uma parte a 76.700. Estando com média de 76.750 com metade da posição. Sexta-feira me mantive com essa posição e hoje, aproximadamente ali na região de 75.700, eu aumentei minha venda para 2/3 da minha posição integral. Então eu estou aí com cerca de 70% da posição vendida, com um bom médio, e é isso, né? Tinha um suporte aqui a 74.730, o mercado bateu e segurou, 74.710. Eu mantenho a minha venda, se tiver oportunidade eu posso até chegar a 100% da minha posição integral, manejo de risco aí, e eu acho que está tudo certo, né? Acho que foi uma venda gradativa, conforme eu costumo trabalhar, e fomos felizes aí na montagem dessa posição, que está sendo montada, assim, digamos. E aqui no intraday, um dos fatores que me levou a fazer essa venda corajosa e ousada, digamos assim, foi o topo triplo, né? E um topo triplo típico. Quando o topo triplo ele traz consigo aqui os topos um pouquinho mais baixos assim que os anteriores, isso daqui corrobora com a leitura, mostra que o vendedor teve até uma certa ansiedade aqui, entrou
E você vê que quando entrava a venda aqui o volume aumentava, né? Então isso é bem importante. É mais ou menos o princípio do ABV, do On Balance Volume, de vários indicadores, mas eu prefiro fazer uma leitura mais simples, né? Aquela leitura mais do trader raiz. Ele olha o volume financeiro, coloca uma média de 21 aqui. Ele bota uma média de 21 aqui, né? Dentro do volume. E aí ele trabalha observando como é que o volume se comporta nos candles de baixa e nos candles de alta, né? Aí ele vê quando está acima e abaixo da média e tem uma leitura mais fidedigna, aquela leitura mais pura, assim, que é como eu gosto de trabalhar com gráfico, né? Então eu tenho aqui topos mais baixos que anteriores, um típico topo triplo, aí o mercado está caindo devagarinho, hoje ele fez a máxima aqui na média, entrou força vendedora e a venda segue com relativa tranquilidade. No caso do dólar, eu já vinha comentando com vocês aí que de uma posição comprada, e eu vinha dizendo desde os 3.090, quando eu participei do último Visão Técnica, que era uma oportunidade aqui, né? E eu vou até tirar isso aqui para ficar um gráfico menos poluído. Eu vejo aqui uma região muito complexa aqui que o mercado está testando hoje. Vejam só, eu tenho um fundo, topo e um fundo. O topo aqui, 3.156. Acima desse patamar, nós teríamos pivô de alta. Hoje o mercado bateu 3.161, está 3.153.500 aqui. Nós temos aqui a média móvel de 5 e 21 períodos. Hoje o mercado conseguiu romper a de 5 e a de 21. Então é uma segunda trincheira. Uma terceira barreira muito forte é que essa região, ó, 3.150, que foi fundo no dia 24/8 e 3.150 fundo no dia 21/7. Então o que o mercado fez? Ele testou esse ponto também, inclusive está acima dele, consolidando. E por fim, nós temos no mínimo aqui uma linha de tendência de baixa, que está guiando o mercado desde a quinta-feira negra, né? Então ele já foi tocada várias vezes, podemos considerar até uma linha de médio prazo, e para quem de repente é mais criativo, digamos assim, pode imaginar isso daqui como uma cunha, né? Se a gente considerar essa linha de retorno aqui embaixo, enfim, né? Pode ser considerado uma cunha e teria um campo mais alto para trabalhar, mas acima, por exemplo, de 3.150, o dólar ganha força. Acima das médias ele ganha força também. Tem esse ponto aqui, 3.151, quer dizer, o mercado está numa zona de clímax aqui. Então, se ele for vencendo essas barreiras, ele vai ganhando força e é o que parece que ele vai fazer. Olhando o intraday aqui, eu tinha comentado semana passada que nós tínhamos um ombro, cabeça-ombro invertido. E o que isso daqui sugere? Eu tenho um cabeça-ombro invertido e eu tenho uma espécie de simetria aqui, ó, né? Então, eu tenho algo simétrico aqui, né? Mas ó, a simetria nunca é perfeita, mas é algo bem sugestivo aqui. Então, o mercado poderia ter feito essa pernada, ele estaria num processo de correção aqui para romper a máxima e continuar o desenho de topos e fundos ascendentes. Então, pelo jeito aí, como eu venho alertando desde semana passada, é venda no índice e compra no dólar. Ok? Então, essa aqui é a leitura para os benchmarks. Aí eu vou passar aqui na tela gráfico do Dow Jones. Hoje uma baixa de 0,31. O Dow Jones ele vem fazendo um movimento de alta muito forte, porém na semana passada nós tivemos um sinal aqui de uma pequena correção, depois de bater na máxima histórica, e desde então o Dow Jones ele fez na sexta-feira a mínima e máxima mais baixas, e hoje a máxima está um pouquinho mais baixa e a mínima também. Então é natural que ele venha testar essa região aqui, ó, de 3.179, que é o topo anterior, e talvez até a média de 21 aqui. Então o Dow Jones teria um pouco mais de espaço para corrigir, caindo 0,32, mas ele tem potencial para cair mais. E se a gente, inclusive, trabalhar com FIBO aqui, né, observando mais ou menos isso aqui assim, ele teria
até mais espaço aqui, né? Perto do topo anterior está a primeira retração, aí a segunda estaria um pouquinho abaixo da média. Enfim, por Fibonacci ele teria mais espaço para cair, até pela tração da média e pelo topo anterior. Então, essa baixa do Dow Jones ela pode sim se estender aí mais um pouco e a gente ter mais um pequeno período de queda para o mercado americano. Ok? Aí eu vou colocar na tela aqui Nasdaq também. Está carregando ali. Bolsa de tecnologia, a gente está com uma força compradora muito forte também na Nasdaq. Né? E o que é interessante aqui? Eu trabalho sempre com uma média de 21 aqui no gráfico. E o que a gente tem ali? A gente tem um candle. O topo, é sempre interessante que o candle que marca o topo, ele tem a máxima mais alta, né? E esse candle aqui tem, marcado o dia 18. E desde então, a gente percebe uma força vendedora dominante. E o que a gente está vendo de interessante hoje? Perda da média de 21. Então é algo importante, né? Então teria um pouco mais de espaço para cair também Nasdaq. Quer dizer, um pregão... Tem aquela história lá da Coreia do Norte, no exterior, até as commodities também. Então nós temos esse viés aí vendedor Nasdaq também. Aqui as bolsas da Europa, né? Eu observo aqui o fechamento, FTSE 0,13, Espanha 0,56, DAX na Alemanha praticamente estável, né? 0,02 aqui, mais 0,02, refletindo as eleições na Alemanha. Teve, por um lado, a direita avançando, ficando em terceiro, mas Angela Merkel venceu. França, menos 0,27 aqui. Portugal, estável. Suécia, mas as bolsas principais aqui, vieses diferentes, né? FTSE, DAX e CAC na França. Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Olhando aqui a bolsa da França, índice CAC de Paris. Eu tinha comentado aqui que nós tínhamos um canal de baixa aqui bem desenhado. Foi subindo pouco a pouco. O que nós temos aqui? Nós temos uma espécie de estrela cadente. Hoje um dia com máximas e mínimas menores. Talvez algum espaço para cair. Né? Mas nada gritante assim, mas algum espaço. Talvez se cair na Europa e acelerar no exterior, aqui no Brasil sinta, porque hoje já está caindo mais forte, sem uma queda maior lá fora. Aí aqui o índice FTSE da Inglaterra, né, que reflete ali a Bolsa de Londres. Nós temos duas barras muito fortes aqui recentemente, sendo a segunda no dia 15, o mercado repicou. Isso daqui é muito simples, pessoal, igual eu tinha feito aquele estudo com a Vale há um tempo atrás, alertando para a possibilidade de queda mais provável, né? Nós temos um fundo anterior, né? Um fundo anterior que está sendo testado. Você vê que está tendo um pullback aqui. Se o mercado consolida acima dessa região que bateu 1, 2, 3, 4, 5 vezes fez fundo nas últimas semanas, o mercado consolida, rompe a média e vai embora. Porém, como nós temos aqui um topo, um fundo e um topo teoricamente mais baixo que o anterior, se o mercado perde aqui essa região, nós temos um pivô de baixa, topo, fundo, topo, perdeu o fundo, o mercado vai embora. Aí poderia ter uma reversão. Aqui no índice FTSE, eu conversando com alguns alunos meus que operam lá fora, que eu treinei um tempo atrás, operam nos bancos de Londres, de Hong Kong e tal, eles falam que o mercado trabalha com várias possibilidades de ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Poderia ser aqui um ombro, cabeça, segundo ombro em formação. Poderia ser um ombro, cabeça, ombro, né? Poderia ser um ombro, cabeça, ombro com a neckline nessa região de fundo. Mas quando uma figura aparece várias vezes assim, tem que ficar atento porque
a impressão que dá é que o mercado está com uma memória aqui, que nós temos os mesmos players tentando desenhar e acionar a figura. Então é uma possibilidade ali que a gente tem que ficar sempre em alerta. Ok? E dos internacionais aqui a gente vai dar uma olhada no índice DAX, que é o que eu gosto mais assim de ver, que é o índice alemão, Bolsa de Frankfurt. A Bolsa de Frankfurt, ela fez um movimento parecido com o índice de Paris, um canal de baixa rompido, foi no alvo, né? Você vê que houve aqui esse rompimento, ela replicou o canal, na análise técnica, um canal rompido aqui, você pega a amplitude dele e replica, ok? E replicou e perdeu força, né? Então nós temos uma estrela cadente na sexta, uma estrela cadente hoje, mas ambas verdes, tem alguns gaps, uma tendência de alta clara, mas não descartamos aí um processo de correção, ok? Então esses são os estudos da Ibovespa, índice dólar, Dow Jones, Nasdaq, CAC, FTSE e também índice DAX, ok? Então nós vamos tirar aqui as bolsas internacionais da tela, vamos ver como é que está o Ibovespa, aqui acelerando um pouco mais a queda, ó. O índice futuro também, né? E vamos dar uma estudada naqueles índices que a gente viu na semana passada, né? Falando aqui do IFNC, que é o índice dos bancos, né? Que eu mostrei para vocês, né? Que se baseou numa LTA muito forte, aqui subiu bem, até rompeu aqui um padrão de triângulo. Foi quando a gente fez o curso Top Traders 6.0, acertamos na mosca naquela ocasião uma operação com Itaúsa, né? Posso até mostrar aqui. Né? Foi bem aqui, né? Operação com Itaúsa, fomos muito bem, mas já realizamos lucro, né? Então o IFNC, que é o índice do setor financeiro, resume ali os bancos, né? Para quem não sabe, eu vou mostrar aqui, por exemplo, né? Você não sabe o que é o IFNC, a composição dele, como é que ele é formado, aquela coisa toda. Eu vou mostrar aqui, ó. Você vem aqui no site dadosdabolsa.com, site gratuito, e você vem aqui só porque eu falei aqui. Bom, nós não temos, pelo menos nesse momento aqui, tinha a formação da FNC. Enfim, eu mostrei semana passada, né? Mas você tem várias informações aqui, aluguel de Bovespa, fluxo estrangeiro, mas talvez não esteja sendo atualizado. Mas ele tinha aqui a formação do IFNC. Vocês conseguem no site da Bovespa também. Mas é formado por Itube, Bradesco, Santander, por várias ações ali, bancos menores também. Na mira do trader da semana passada, vocês voltarem uma semana atrás, eu mostro ali a composição deles, é só assistir nesse mesmo canal. Mas ele tem um sinal de topo também. Tem esse candle de equilíbrio, depois um candle com uma máxima maior, uma shooting star, e essa barra aqui aponta uma possibilidade maior de correção. Então, o IFNC, e tem o IMAT também, que é o índice de materiais, que eu mostrei semana passada, tá na mira do trader daquela semana, a composição também. São várias ações do setor de materiais. Olha o que é interessante aqui. No caso do índice de materiais, eu até coloquei o título do meu radar de sexta-feira, que siderurgia e mineração estão derretendo, reflete bem o índice MAT. E o que me chama a atenção aqui, pessoal, de imaginar que a correção pode ir um pouco além no mercado como um todo. O índice de materiais básicos está caindo 3,13, mas está com aquele típico topo duplo, né? Então, eu tenho, se eu colocar essa elipse aqui, né, eu tenho um típico topo duplo aqui, né? O eixo está na região de 2254,32 e teria mais espaço para cair, pelo menos até 2000. Então, quer dizer, eu teria um amplo espaço ainda para cair pelo IMAT, ou no mínimo, no melhor dos cenários para o índice de materiais, até 2147, que configuraria ainda um espaço bem interessante assim pro índice cair. Então, né,
dá a impressão que a queda não termina hoje. Pelo menos a impressão que passa, né? Pelo índice de setor financeiro, pelo índice de materiais também. Ok? Como de praxe, eu vou dar uma repassada pela minha carteira. Pessoal, o BR Foods veio aqui no eixo do W, né? Na sexta-feira deixou um candlezinho de dúvida aqui e hoje está caindo 2,78. Eu acho que é bom ficar atento com a ação para de repente não perder a mão aí, deixar a ação voltar muito. Mas ela é uma ação que, se o dólar apreciar, ela pode até segurar bem pelo fato dela ser uma exportadora. Então eu acho que está sob controle, mas o que eu vou fazer? Eu vou traçar isso aqui, ó. Eu vou traçar aqui uma reta. O mercado está bem perto ali dessa reta. Se o mercado, de repente, eu perceber que ele não segura aqui nessa reta, eu já vou ficar atento. E tem um topo anterior também a 4,558, que o mercado está bem pertinho. Ele chegou a fazer a mínima 4,571. Então, o mercado violando esse topo anterior e dando a impressão que ele tem volume para perder essa reta, eu tenho possibilidade de realizar lucro nesse ativo sim. Ok? Para não deixar escapar o lucro. De repente até com uma entrada depois, alguma coisa do tipo. Certo? Dando uma olhada aqui em JBS, a gente percebe, eu até comentava semana passada, a máxima aqui desse candle que gerou um sinal aqui de inflexão provável é 8,34. Se ela tiver força para fechar acima de 8,34, mostra a força. Da antiga cabeça do pivô 8,45, um pouco mais de força, mas o ativo ganha compra mesmo acima de 8,64. Eu mantenho a ação comprada, enquanto acima dessa linha tem 8,16 para segurar, acho que está sob controle por enquanto. Está caindo menos que o mercado, topos e fundos ascendentes, dá para segurar o papel sem maiores problemas. Ok? JHSF, hoje está caindo 2,10, também a gente percebe que ela está longe da média de 21, ela sentiu aqui a região do gap, ela fechava a gap a 2,49, ela chegou a bater 2,47, uma correção normal aqui, né? Talvez até se aproximar a média de 21, se essa média subir pode segurar o papel, mas eu não vejo, acho que é um papel que dá para segurar tranquilo, pensando aí nos 2,70, quem sabe 3,10, então acho que está sob controle o ativo. Ok? Eu gosto de olhar os destaques aqui, né? Ações de repente que estão caindo mais aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. A gente pode olhar, por exemplo, os Minas, né? Caindo 10,53. Isso não é novidade. Eu comentei com vocês que o mercado de siderurgia estava derretendo na semana passada e que tinha grandes possibilidades de continuar fazendo. Uma das razões de eu ter aumentado a minha venda no índice foi vislumbrando um mercado vendedor ainda em siderurgia, uma queda forte, pessoal, natural, né? 10,64, longe da média de 21. O ativo saiu em junho simplesmente de 3,86, né? Então ele subiu 3 vezes quase seu valor aí, então, né, normal, deixou um candle típico aqui de topo, estrela cadente. E quando eu coloco esses títulos, pessoal, o meu trabalho é compartilhar opiniões, né, os meus estudos, né? Lembrando que eu não sou analista, mas leia o título de sexta. O título, a frase de impacto, siderurgia e mineração derretem na bolsa. Então já era de se imaginar. Só que eu estou de olho no setor, em algum momento ele vai me interessar. Então a gente está vendo os Minas, a gente pode ver Gerdau aqui também. Eu estou de olho em todas, né? Gerdau, Minas. São ativos que interessam, então acabou entrando a ADR aqui. Então, GGBR4, né? Então, lembra que eu comentei com vocês, teoricamente esse objetivo estava alcançado, porém, se perdesse aqui o 11,78, era pivô de baixa e ela ia arrepiar para baixo, né? Provavelmente com alvo nesse fundo aqui, a 10,30, 10,50 por ali, é o que ela está fazendo. Ela tinha um primeiro alvo nesse fundo aqui a 10,95, ela alcançou e acelerou um pouco. O outro objetivo aqui, 10,39. Então, ativo que eu observo também, perdeu linha de tendência, topo, fundo, topo, isso daqui é pivô de baixa, igual fez a Vale, ativo para baixo. Ok? E aí, dando uma olhada aqui em CSNA3,
A mesma coisa, eu tinha traçado o FIBO, comentei com vocês que no mínimo, depois dela bater nesse ponto, ela viria a 9,41, que é fundo de novembro e dezembro, veio, só que eu lembro que eu comentei que eu acreditava que ela passasse desse fundo, e ela está realmente passando, e que viria no mínimo até 9,20. Qual que foi a mínima de hoje? 9,26. É observar a ação. Compra nesse tipo de ativo é somente quando tiver um sinal, não tem ainda, ela tende a continuar depreciando, talvez até 8,73, caso não segure em 9,20, mas o alvo de uma venda boa aqui é 9,20, pessoal. Pra você ter uma ideia, se você consegue recomprar 9,20 e você vendeu na região de 11,45, ela está falando em 20%, né? Então, mas já era um movimento relativamente previsível nesse caso. Vamos ver se tem mais algum destaque. Falar de Amar 3 e Via Varejo, daí a gente encerra. Que são destaques de queda também, setores que estão no meu radar. Amar 3, esse tipo de setor sobe muito, setor de varejo, as taxas de juros caem, essas ações disparam mesmo, isso é histórico, em todos os ciclos de alta a gente acompanha esse tipo de fenômeno. A ação simplesmente saiu de junho de R$5, foi a 10, então corrige normal, tem topo anterior, né? Você marca aqui 8,59, marca o topo anterior. Análise técnica simples, pura, bem aplicada. Se você não está alavancado, você é o senhor da situação. Agora, quando você alavanca, o mercado é o senhor da situação e você acaba se encrencando. Então, 8,59, a média está perto aqui, é um ponto, entre aspas, manjado, que ela pode inflexionar. Porém, se ela perde esse ponto e a média, aí tem mais queda. Aí aquele comprador mais resistente, ele vende, e o camarada que está esperando um ponto de perda de suporte para trabalhar short, que é a forma que muita gente trabalha, ele entra vendendo. Eu já tenho mais um perfil, se eu fosse vender esse papel, de vender aqui, ó. Fez um engolfo aqui com volume acima da média, eu já costumo adiantar um movimento mesmo correndo o risco de ver o mercado andando um pouquinho contra ainda para depois inflexionar. Tá bom? E aí a gente vai terminar aqui com Via Varejo. Via Varejo, movimento parecido, né? Alta muito forte, essa daqui ainda está segurando mais, um acréscimo de volume muito grande em setembro. Nós tínhamos um objetivo, quando eu comentei dessa operação em 20,36, que era esse topo aqui de maio de 2015, no mínimo até esse ponto acho que a ação vem, ou mesmo encontrar a média de 21. Então é uma ação que vale a pena ficar de olho, de repente para uma entrada posterior, numa correção mais forte, porque a memória deve continuar ainda compradora, mas tem potencial para uma correção de repente um pouco mais aguda, alguma coisa do gênero. Ok, pessoal, então esse é o Na Mira do Trader de hoje. Espero que os estudos sejam úteis, que venham a agregar as vossas convicções, aí, operações, e que possamos estar juntos amanhã no programa Radar e semana que vem com o Na Mira do Trader. Lembrando que o Na Mira do Trader é semanal, eu faço toda segunda-feira por volta aí das 15h30, como era anteriormente, e ele substitui o Radar, né? Aí não tem o Radar na segunda, e de terça, quarta, quinta e sexta, o Radar de cerca de 20 minutos, mais resumido e com um foco maior no mercado interno. Um grande abraço a todos, sucesso e até a próxima, se Deus quiser.